ter vocês aqui. Nós vemos agora do Aliança Ativa. Foi profunda, foi... Uau! Está cada vez... Talvez a palavra seja cada vez mais madura, né? Assim, a conexão integrada. A sensação que eu tenho é incrível. Então, se é a primeira vez que você está aqui, está chegando nesse momento, eu sou Luiz Marcelo e esse é o Aliança 559. E aqui nós falamos a respeito dos estados vibracionais, compreender como é que são esses estados. Como é que esse lugar sutil, sabe? Que está por trás da matéria viva. Tem uma matéria como essa planta, mas tem uma energia que rege ela. A matéria não rege a ela mesma. Tem uma energia por trás dela regendo. Tem uma energia nesse ambiente que rege esse ambiente. Uma energia nessa parede que rege essa parede. Que está invisível. Que está por trás do visível. É isso que a gente fala aqui. E entra em contato com as energias superiores. Bom dia, Elaine, Rita de Cássia e todos que aqui estão chegando. Então, por meio de fragmentos que deixaram para a gente da antiguidade, de palavras sagradas, nós vamos nos conectando e compreendendo o que são essas energias, como é que elas funcionam e pulsam. Então é isso que nós vamos olhar hoje. Estou achando estranho, mano. Vamos decifrar o que é isso. A data tá... Ah, agora tá certo. Ela estava estranha, como estava escrita aqui. Então nós vamos falar sobre Kaliel, mas eu quero, antes de tudo, vamos fazer aquele movimento de entregar para algumas pessoas, distribuir para no mínimo 20 pessoas o convite. Se você não tem ele, é só você colocar aí, compartilhar ou mandar esse link aí dizendo, olha, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. E vamos chamar alguns colegas. Bora lá. Fazer esse movimento incrível de convocação. Bora lá. Estou criando aqui um... Estamos ao vivo. Isso aqui tá sem ser cedilha. Bora lá. Clique aqui. Pronto. Criei um. Se você quiser usar esse aqui, pode usar. Só que vai ficar tudo embaralhado, não vai funcionar. Eu vou postar lá no grupo, tá? O que eu fiz. Se você quiser copiar, copia lá. Vamos lá. Fazendo esse movimento
de compartilhar com a nossa rede. Postei no grupo lá, tá? Se você quiser. Bora lá. Estou distribuindo agora nos grupos aqui do condomínio. Vamos nessa. Estamos ao vivo. Vou colocar no... A turma 5 já está cabeçuda para estar recebendo. Isso. Distribua nos seus grupos. Pode pegar alguém que está acordando agora. Rita de Cássia colocou Aliança Ativa no Divulguem. Ela está no mesmo, né? Mesmo grupo, né, querida? Vamos nessa. Distribuindo aqui. Fazendo esse primeiro trabalho, a gente já vai falar sobre Caliel, Sagrada Frequência, sobre o que significa o dia 6/4, que vai dar um 10 de 2022. Vamos falar um pouco sobre isso. Um pouquinho muito. Distribuindo. Comunidade. Conversa. Isso. Distribuindo e chamando as pessoas. Isso é importante. Tá fazendo isso. Despertando. Isso. Última leva. Pronto, cinco felizados recebeu o meu recado. Estou aqui, pronto aí, queridos. Fizemos essa distribuição que é importante. Ah, esqueci de Caliel. Tudo me motivou por conta disso. Vamos... Vamos lá. Muito bem. Salve Heloísa Ramos, uma das minhas mentoras. Ela está sobre os auspícios de Caliel. Salve Caliel. Caliel.
sua sagrada frequência. Pronto. Aqui estou. Então, nós vamos falar da 18ª frequência. Senhor Caliel. Caliel é a segunda frequência de 8, né? Do terceiro coro. Deus pronto a ouvir. Deus pronto a ouvir. Essa é a sagrada frequência dele. Vou colocar aqui algumas informações básicas. Ele está sobre os auspícios de Kaf, que é o 11º caminho, que é o caminho da união. Sobre Lamed, que é o 12º caminho, que é o caminho do quê? Do sacro ofício. E do 10º caminho, Yud, que é o caminho da integração. Essas são as palavras desse lugar, tá? Adoro essa terminologia. Div Hai, Hai, Yami, Hai, Yom. As crônicas do dia, dos dias. O serviço do Altíssimo. Nós vamos falar sobre ele. Nós vamos começar da onde nós temos que começar. Vamos ler o Salmo 7. Vou colocar aí para vocês. 7º Salmo. Salmo 7. Está aí. 7º Salmo. Abram comigo, vamos ler. Ou abra sua Bíblia. Bible. Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que, como os leões, não me dilacerem nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor, meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se popei sem motivo o adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisotei e aniquile a minha vida, lançando-me a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira, erga-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-me, meu Deus, ordena a justiça. Reúna-se os povos ao teu redor, as alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, então, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Ó Deus justo, que sondas a mente e o coração dos homens, dá fim às maldades dos ímpios e aos justos dá segurança. O meu escudo está nas tuas mãos, que salva o reto de coração. Deus é o juiz justo, um Deus que manifesta a cada dia o teu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o teu arco e o aponta. Prepara as tuas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco e aprofunda cairá
nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo, cantarei louvores. Ao nome do Senhor Altíssimo, cantarei louvores. Ao nome do Senhor Altíssimo, cantarei e cantaremos louvores. Em nome dele que foi, que é e que sempre será, o Senhor Yod Revavirê. Uau! Que lindo isso. Então, olha que interessante. Senhor, meu Deus, versículo 3, tá? Se assim procedisse, nas minhas mãos há injustiça, se fiz mal algum a um amigo, quem que é o amigo? Quem que é o maior amigo? É você de você mesmo. Se fiz mal a mim mesmo ou ao próximo, né? Se poupei sem motivo o adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar, e no chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando-me a honra ao pó. E aí, no 12º versículo, né, ele traz, deixa eu botar aí o terceiro. O terceiro, né? Ele traz, primeiro aqui no terceiro, travou aqui a imagem para mim, voltou. Tá travando para vocês aí também? Não. Tá tudo certo? Para mim deu uma travadinha aqui. Ele traz esse terceiro, e aí no 12º, ele traz isso aqui. Bom dia, Alessandro. Ele traz isso aqui, né? Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua parte. Se não se arrepende, afia a sua espada e arma seu arco e aponta a ele. Então aqui ele está falando sobre a misericórdia de Deus, né? Nós precisamos compreender com clareza que nós vivemos num mundo de impureza, num mundo onde há bactérias, vírus, há impureza. O corpo suja, a casa suja, enfim. Isso faz parte desse lugar. O que não faz parte é você ignorar, o que faz parte é você tomar consciência disso. Da injustiça que você está praticando, da iniquidade que você está, como você está transgredindo, tomar consciência disso para não transgredir esse lugar. Para que você cada vez menos faça essas transgressões. Esse é o lugar. Esse é o lugar que a gente precisa caminhar. Trazer esse arrependimento da transgressão no seu coração. Arrependimento no sentido de compreender que aquilo não deve mais acontecer. Na consciência que você teve. Da causa e do efeito. Causa e efeito. Ontem nós vimos um pedaço de Matrix, na mentoria que eu dei à noite. Matrix 2, na hora do Merovíndio, que ele vai para o restaurante, o Neo com o Morfeu, vai encontrar o chaveiro, né, com o Merovíndio. E Merovíndio é a linhagem sanguínea, né? Dizem alguns, muitos, que é a linhagem de Jesus, né? Sanguínea de Jesus são os merovíndios, né? Então, por isso que tem esse nome, né? O merovíndio. Eles vão encontrar o merovíndio e o merovíndio fala a respeito de causa e efeito para eles. E é esse lugar, é o lugar em que você está vivendo o tempo todo. Não é possível você sair da causa e do efeito. A nossa existência, ela está pautada na causa e no efeito.
Todo efeito tem uma causa, toda causa tem um efeito. A questão não é essa. Isso não tem como escapar. Isso faz parte, como a gravidade, como o ar que você respira. Tem coisas que são. E há uma aceitabilidade nesse lugar, precisa existir. Então o problema não é esse lugar. A questão é o porquê. O poder está no porquê. Por que esse efeito? Por que essa causa? Se você vai nesse lugar, e esse é o lugar de você descobrir por que isso, tomar consciência, e a partir da consciência pedir a misericórdia e o perdão do Deus vivo dentro de você. Você tem a conexão plena e pura com Ele. É isso que nós fazemos na Aliança Ativa antes desse programa. Das 5h30 às 6h, 6h10 mais ou menos. Fazemos a aliança do espírito, corpo e você, na qualidade de alma. Nos postamos diante do Deus vivo e pedimos misericórdia. Tem que fazer isso todo dia. Lavar a alma e matar a sede. Mas com consciência das transgressões. É disso que está falando o Salmo 7. Vamos ver o que diz Caliel aqui para nós. 18ª frequência que rege o dia de hoje. De um único Deus, como 5 dedos da mão, de uma única mão, 72 frequências de um único Deus. Invoca-se essa frequência, né, ou entra em contato com ela para conseguir socorro diante das adversidades. Caliel faz triunfar a inocência e faz conseguir um bom defensor, né, um advogado para a sua defesa. Então, conseguir socorro diante das adversidades. É esse lugar, né, que eu estou trazendo exatamente isso. Quero conceituar a adversidade. Que maravilha, né, esse nosso advento da internet, né? Caráter do que é adverso, desfavorável. Reverso, uma infelicidade, um infortúnio, né? Então, uma catástrofe, uma fatalidade, né? Uma calamidade, uma infelicidade, um infortúnio, uma tragédia. Então, é exatamente isso que nós estamos falando, né? Quando a gente fala, então, socorro, conseguir o socorro diante das adversidades, é diante do quê? Da causa, né? Do efeito daquilo que causou, né? Causou um infortúnio, é o efeito. O infortúnio é o efeito. Então, o socorro diante daquele efeito, percebe exatamente o que nós estamos falando? Triunfar a inocência, né? E conseguir um bom defensor. Quem é o maior defensor que você pode ter? É o Deus vivo, esse é o maior defensor. Ele está aberto o tempo todo para a compaixão e a misericórdia. Basta você dobrar seus joelhos e pedir misericórdia, reconhecer as suas transgressões. É simples assim, tá? Faça a invocação de Caliel comigo aqui. Repitam em voz alta, fazendo essa invocação num coro só. Caliel, permita que nossa inteligência esteja sempre a serviço das causas justas. Dai-nos a prudência para quando formos tentados a utilizá-la em coisas inúteis. Que nossa lógica se assemelhe à lógica divina. Que nós possamos intervir sempre sobre aqueles que necessitam a tua proteção. Permita-nos, Caliel, que nós possamos compreender os foras da lei quando o julgar. Que a bondade de Deus não se aparte de nós. Em nome de você, que é, que foi e sempre será, Senhor, o Senhor Iode Revavirre. Saudações na luz aos tronos, saudações na luz a Cassiel. Saudações na luz à sagrada esfera de Biná. Uau, queridos, olha que invocação, cara, poderosa, muito poderosa. Eu farei essa invocação mais 2 vezes hoje, ao meio-dia e às 18 horas, né? No Instagram. Se você quiser acompanhar, vou juntar isso, como agora, estou juntando às 6 horas da manhã, as energias de Rafael,
ao meio-dia de Micael e às 6 horas da tarde de Gabriel. Juntar essas energias do ar, do fogo e da água. Meio-dia o fogo, às 6 horas da tarde a água. Conectar essas energias a Caliel. Amanhã a outra frequência, assim por diante. Cada frequência é uma. E assim a gente vai caminhando. Olha que lindo, né? Que a nossa inteligência esteja a serviço de causas justas, causa e efeito, percebe? Prudência quando formos tentados. Eu postei algo significativo outro dia, que foi uma fala do Denzel Washington para o Will Smith. Cuidado quando você estiver no topo, no lugar elevado, porque é aí que você mais vai ser tentado. E é esse lugar, entende? É exatamente esse lugar. As pessoas que estão vivendo a sua normalidade, o seu dia a dia, esse é um sistema que está acontecendo. O cara de bode, o coisa ruim, a força contrária, ele não está preocupado com essas pessoas. Isso é rebanho, entende? Isso vai, simplesmente caminha. Ele está de olho nos líderes, ele está de olho naqueles que estão liderando, naqueles que estão crescendo, naqueles que estão liderando e despertando. É esse que ele está de olho, é esse lugar que ele vai tentar. E não vai ter muito esforço, hein? Ele vai tentar, vai dar uma olhada ali, né? Vai. Se colar, colou. Se não colar, ele vai para o próximo. É com você o negócio, não é com ele. Ele não faz muito. Ele trabalha na lei do mínimo esforço. Essa é a realidade. Não quer muito trabalho. Trabalho não é com ele. Já tem um sistema aí. Já tem uma manada zumbizando, né? Que eu falo. Que estão aí, zumbizando. São esses que falam sextou, são esses que reclamam da segunda-feira, são esses que ficam brigando com o cônjuge por nada, criando contenda em grupos de WhatsApp, brigando por política. Tudo isso está sendo comandado pelo diabo, de uma forma automática, natural. A pessoa acha que está comandando a vida dela, está sendo uma marionete guiada pelo cara de bode. Simples assim. E se acha poderoso. É aqueles que falam, dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair, que defende posição, fica brigando com outro por causa de posição. Não são dessas pessoas que eu estou falando. Essas pessoas não conseguem, né, estar a serviço de causas justas. Ter prudência, uma lógica semelhante à lógica divina e intervir na proteção do próximo. Percebe? Não consegue nem se proteger. Fica se colocando em situações adversas. Não tem o mínimo comando dos seus instintos, das suas emoções e dos seus pensamentos. É reativo. Qualquer reatividade que nós temos, esse é o lugar da ignorância, que não tem inteligência alguma e que está sendo comandado por forças instintivas, forças terrenas. Há de se controlar essa força instintiva. Há de se controlar essa força. Queridos, vamos olhar aqui rapidamente essa frequência do dia, que é uma frequência importante. Tá? Então, nós temos o sexto caminho, que é o caminho de quem? Ele vai se repetir 2 vezes aqui, olha que interessante. Ele é o caminho do amor incondicional, tá? Ele é o caminho do amor incondicional, mas é o caminho de uma forma almática do Espírito Santo. Tá? É o sexto caminho. Ele que une 2 triângulos, triângulo para baixo, para cima, junta a estrela de Davi. Tá? A estrela de Davi. Sexto caminho, 3 e 3. Está conectado.
o mundo do alto e o mundo de cima, o macro e o microcosmos fundidos. Por isso esse caminho do Espírito Santo, governando a matéria. E nós temos ele repetido, porque 2022, 222, vai dar esse Espírito Santo, vai dar esse mesmo, 6 pessoas assistindo, 222, simples assim. 222, constelação de cisne, tem a ver o quê? Com a energia feminina de Deus, com toda a energia feminina, tem a ver com mulher. A mulher carrega essa energia. Não confundam gênero e etc. Nós estamos falando da energia feminina do Deus vivo, masculina e feminina. É desse lugar que nós estamos falando. Então, esse 6 ele vai se repetir em 2022. 6 e 6, né? Repetido. E leva a gente a um 12, que é esse Lamed, que está lá em cima, ó, o sacrifício. No meio, as marcas sagradas. Olha que interessante isso, né? Nós temos aqui essa configuração. Essa configuração que eu estou falando. Oculta, né? Que é isso que nós estamos olhando, que está por trás, né? Essa configuração nós temos. Tá? Muito bem. Mas tem um alerta aqui, importante. E um caminho, né? Quais são os caminhos, né? Então, esse 6 com o 4, que vai levar a gente a um 10. A um 10. Que é o caminho o quê? Do iode, que está lá em cima de novo, ó. Iode, da trina letra, que é o caminho da integração. Tá? Esse 10. Integração, vou repetir aqui, que está lá. Então, nós achamos já o 12 e achamos o 10, que estão lá. Ok? Muito bom. Nós podemos simplesmente somar com o 6, nós podemos reduzir. Esses são os caminhos que você vai encontrando. Qual é a melhor trilha? É a gente ir para a trilha do 16, que é a sombra? Não, ele está como um alerta. Ó, desvia desse caminho. Não vá para esse caminho. Não entre com aquilo que é pernicioso. O 16 é isso. Falta fundamento, é um caminho de alerta. Não, reduza a 1. Né? Reduza a 1 esse 10. Então, esse 10 está sendo reduzido a 1. Né? E você vai somar isso com 6. E vai levar o que, a gente? A um 7. Vai levar a um 7. Que é o caminho da onde? Das mudanças constantes e graduais. Graduais, tá? 7 pessoas. Percebe? Falamos do 6 era 6, agora 7, 7. Assim é. Então, o final, o que está trazendo para a gente hoje é esse 7. 7 horas da manhã, é esse 7. Essa frequência das mudanças constantes e graduais. Quais são as mudanças constantes e graduais que nós temos que fazer? Onde? Nos efeitos da nossa vida. Na causa e efeitos da nossa vida. Isso é o que está trazendo a palavra, né? Na frequência de Caliel. Essa consciência, essa conexão com a consciência. Quando a gente olha a trina letra, a união de quem? Dos nossos afins, para que juntos nós possamos fazer um sacrifício, ou seja, um esforço com alegria, isso é um sacrifício, com uma missão, com sentido, com propósito. Estou cansado, mas estou feliz. Então, eu me uni afins, pessoas, a essa comunidade, que nós estamos aqui, unidos, no sacrifício, para quê? Para que a gente se integre a um sistema. De quem? Do Deus vivo. Nesse lugar aqui, ó, que nós acabamos de ler. Né? Que a gente possa o quê? Estar sempre a serviço das causas justas. Com a lógica conectada à lógica divina. Esse é o lugar. A integração do corpo físico com o espírito, orientado pelo Espírito Santo, que é o que a gente faz o tempo todo. Tá? Quais são mudanças? Quais as mudanças que eu preciso estar fazendo na minha existência? É isso que está nos convocando hoje. Pequenas mudanças que vão gerar grandes mudanças. Pequenas mudanças. No meu café da manhã, no meu banho, no meu respirar, no meu gestual, no meu falar, no meu traje. Pequenas mudanças que vão levar a grandes mudanças. Esse é o lugar que nós estamos conectados. Num caminho mais profundo,
e obviamente não menos conectados, ao contrário, muito mais conectados, nós estamos com Divi Rai, Rai, Ya, Mi, Rai, Yon. As crônicas do dia dos dias, que são os antigos de dias, conselho kármico, esse lugar. As crônicas dos dias. Esta é a oferenda da própria vida crônica, do ciclo diário da nossa existência, do trabalho divino. Ciclo diário do trabalho divino, de novo está aí, né? Nós a serviço das causas, daquilo que é a missão de Yod Revavirê, do sagrado, conectado, não tem sentido, tem que trazer sentido. Ontem eu falei a respeito disso numa mentoria, né, a respeito disso, primeiro e segundo templo. O que você está fazendo com esse primeiro templo? Porque a pessoa que estava mentorando, ela chegou, né? Essa pessoa chegou falando a respeito do trabalho, de coisas que tinham que fazer, que não estava acontecendo, etc. E eu dei vazão a esse lugar e olhei para esse lugar. E eu falei, bom, eu estou esperando o dia que você vai começar dizendo sobre você. Quais são as dificuldades para que você alinhe o seu corpo físico? Como é que você está cuidando do seu primeiro templo? Como é que você está cuidando do seu primeiro templo? Como é que você está reconstruindo ele? É a partir dele que você vai fazer tudo. Como é que está alinhado isso ao mundo das causas? Como é que está alinhado isso à sua missão sagrada? Isso é tão distante, eu sei disso, quando eu falo, as pessoas escutam isso e é distante, porque você está distante. Porque é muito próximo, quando você está próximo. Puro para aqueles que são puros. É você se conectar, é entender que esse corpo físico, ele precisa estar a serviço desse mundo das causas, da missão, do grande diretor desse palco e dessa obra, que é o Deus vivo. É compreender esse lugar, que cada ação, cada microação que você faz, cada relação, cada negócio, a sua casa, a sua respiração, seu corpo, seu café da manhã, precisa estar sacralizado. Isso não tem nada de religioso, isso tem a ver com conexão, cada vez mais conectado, compreender esse lugar, que suas ações e tudo que você faz na sua vida precisa ter um sentido maior, um sentido, um porquê e um para quê filosófico e espiritual. Ele precisa estar conectado nesse lugar, além da religiosidade. É da conexão com o Deus vivo. Então, quando ele fala aqui, esta oferenda da própria vida, as crônicas, e dos ciclos diários da existência no trabalho do divino, né? É isso, conectado com esse trabalho divino. Nossa vida tem em seu âmago um tesouro de forma pensamento que nos foi dado para a codificação de cada momento a serviço do Pai. Percebe? Exatamente o que nós estamos falando. O que são as formas pensamento? Aquilo que você está imaginando. Nada é construído nessa existência antes de um pensamento. Tudo passa por um pensamento, por uma imagem-ação. Você se imaginar naquele lugar. Entre a imaginação e a ação tem só um lapso. Entre eu colocar a minha mão agora na minha cabeça, eu já estou pensando. A minha mão na minha cabeça e trazer ela aqui, só tem um lapso. Eu imaginei, tive a ação. Então a ação, tudo que você estiver imaginando, tem que estar conectado com essa grande missão que você está aqui no plano da Terra. Afastar aquilo que te assombra, as imagens recorrentes, transmutar, afastar esse lugar e se conectar com Deus vivo, com a grande missão, que é o que traz aqui. Cada momento a serviço do Pai. Este uso superior da força-pensamento de nossa vida abre todos os nossos pontos energéticos que foram bloqueados pelos domínios do espaço-tempo limitado. Cativeiro. Cada vez que você faz esse alinhamento, os seus pontos energéticos, todos são 72 mil pontos energéticos que você tem no seu corpo, em 7 grandes rios. Eles vão se abrindo e vão perdendo esse cativeiro, essa limitação.
Neste crescimento rumo à autorrealização, tornamos-nos cada vez mais conscientes de como morremos e ressuscitamos a cada dia, além da crônica do tempo humano, do espaço limitado rumo ao divino, ao dia eterno, que detém todas as verdades. Tornamos-nos ativadores do cronômetro para abrir o planeta de modo que ele esteja em unidade com o Senhor do tempo, senhores do tempo, senhores do karma, que sabem quando os ciclos de consumação chegarão e quando a família do homem e a família do céu será una. Cristo nos demonstrou este poder ao conquistar o espaço-tempo limitado e fazer sua transição de volta ao caminho infinito, a ressurreição de Cristo, né? O caminho ao infinito, a ressurreição plena e pura, onde você se liberta do tempo e do espaço encarnado, não desencarnado. É isso que ele mostrou para a gente. Na encarnação, conquistar esse lugar, não na sua morte física, ao contrário. Ao ascendermos da cruz do tempo e do espaço, cruz da tempo e do espaço, para a percepção de nosso glorioso corpo de luz com a energia da sagrada Shekinah, que é o Espírito Santo, visualizamos o poder de cristais sagrados acima dos céus e assim por diante. Façamos aqui a sagrada invocação. Façam comigo. Bendito seja tu, ó Senhor, que abençoa os anos e o Divi, Rai, Iá, Min, Rai, Yom, vivente em teu povo que vive em tua eterna presença, Senhor. Uau, que incrível, amados. Muito bom. Lembrem, vocês têm a possibilidade de um chat e de estarem perguntando aqui, tá? Certo? E trazer suas perguntas, beleza? Eu estou aqui falando com vocês há 1 hora e vocês têm essa prerrogativa, vocês têm esse direito e até um dever de trazer as suas indagações. O espaço está aberto, então ao longo do período que eu estou falando aqui, você pode trazer suas indagações, pode trazer seus questionamentos, né? Para que eu possa estar respondendo, que a gente possa estar interagindo. Esse é um lugar vivo, não é um lugar que eu estou gravando e postando e vocês não têm a possibilidade de fazer nenhuma pergunta. Não, ao contrário. Por isso que eu estou ao vivo, para que a gente pegue o tempo e o espaço e conduza ele. Então, nesse sentido, vocês têm a possibilidade de fazer perguntas, né, aqui ao vivo, tá bom? Nós vamos para a nossa leitura e agora um livro novo, nós vamos falar sobre Derrubando Golias. Nós vamos ler hoje, amanhã e sexta. É um livro curtinho, tem 140 páginas. Nós vamos ler aí por volta de 40 páginas por dia, 35, 40 páginas por dia. E vamos devorar esse livro, que me parece ser bem interessante. Como derrubar um gigante. Derrubando Golias chama, né? O livro, tá bom? Se te interessa, escreve para mim. Tá aqui meu telefone. Escreve para mim. E eu te coloco no grupo para você receber o link, tá? Do Zoom, ok? Um beijo na alma de você, que você sinta a bênção que já é o dia. E vamos seguir. Se você é um MIT 4S, hoje nós temos nossa mentoria, da mentoria intensa de tarô, pessoal, os tarólogos de plantão. Nós temos nossa mentoria mensal hoje à noite, tá bom? Então a gente se encontra daqui a pouquinho para a gente escutar também um pouco sobre Isaías. Vamos ler sobre Isaías, escutar o Cid Moreira, Isaías, e vamos começar a ler Derrubando Golias. Um beijo na alma de vocês, valeu, queridos.